Um dado muito importante na vida de São Francisco é justamente essa questão do despojamento. Nós vivemos numa sociedade em que o ter, não é, ele ocupa um lugar essencial, importantíssimo, não é? Na verdade, nós não podemos viver sem ter. Precisamos de bens, não é? Bens de consumo. Precisamos daquilo que é o básico para uma pessoa ter uma vida digna. Seja uma casa, seja quem sabe, um instrumento para ela se locomover, não é? É o necessário para ter também momentos de lazer com a sua família, dar uma boa educação para os seus filhos, né? Só que nós atingimos ali, nós meio que entramos numa sociedade em que esse ter, ele ultrapassa as barreiras eu não diria nem do normal, mas ultrapassa a barreira daquilo que seria o básico e o essencial para a pessoa se realizar, não é? Nós temos hoje muito forte na sociedade, a sociedade de consumo, não é? Aquilo que um autor chamado Zygmunt Bauman, ele fala da sociedade líquida, tempos líquidos, né? E nesses tempos líquidos, uma das coisas mais interessantes que ele cita é a questão do consumo. Quer dizer, a pessoa ela é levada a comprar, a ter. Então, a propaganda, todo enche os olhos, todo aquilo que você puder fazer para fazer a pessoa sentir necessidade de alguma coisa. E ele coloca bem isso porque, por exemplo, um tênis de marca, eu tenho que comprar. Custa nos olhos da cara, a pessoa paga em 10, 15 prestações, mas tem. Uma bolsa de marca, acabou de ter aquele produto, passou, mas... Ou seja, é o mundo, nós vivemos no mundo, de novo, um mundo líquido em que vivemos de sonhos, vivemos de ideias que não realizam a pessoa. Francisco fez essa experiência, né? Ele fez essa experiência na vida dele, sendo filho de um homem rico, o homem mais rico de Assis, né? O pai de Francisco era um comerciante, importava tecidos do sul da França, né? Os tecidos mais bonitos, então tinha ali entre os seus clientes as pessoas mais ricas de Assis e arredores, mulheres dos nobres, não é? Francisco teve tudo, do bom e do melhor, não é? Mas era infeliz, chegou um momento em que ele se pergunta, mas o que é, onde é que está a realização? Não está no dinheiro, não está no bem-estar, não está numa posse exacerbada das coisas, não é? O projeto de Deus para o ser humano não é que todos sejam pobres. A pobreza não é um bem, isso nós sabemos. A pobreza que fere, a pobreza que machuca, a pobreza que não traz dignidade, isso não é o projeto. Mas também não é uma riqueza que vive à custa da exploração do pobre. Não é uma riqueza que mostra uma desigualdade tão grande como a que nós vemos na sociedade. Então, o sonho de Francisco ele não diz uma palavra contra os ricos, mas na vida dele, ele mostra que é possível ser feliz sendo pobre, sendo despojado, sem bens. É possível a realização humana sem você ser proprietário, sem você ser o senhor, não é? Sem você ter o domínio. Domínio vem de dominus, senhor. Então você é o senhor. Você manda, comanda, usa, explora, tira, mexe, põe onde você quiser. Eu sou, não é? Como nós estamos vendo hoje na sociedade, muito claramente, nesse momento histórico, no atual momento, estamos vendo isso, estamos testemunhando isso, não é? De algumas autoridades, pessoas aí que são os senhores do mundo. Francisco, ele foi um exemplo de que é possível as pessoas serem felizes, é possível haver uma sociedade, um mundo, onde as pessoas vivam sem grandes posses, sem grandes bens. Ele fez isso porque ele percebeu, ele agiu desse modo, ele impostou a sua vida e exigiu dos seus companheiros esse despojamento, porque ele percebeu que naquele tempo, já no seu tempo, a posse, o domínio, quanto mais dinheiro as pessoas tinham, mais sofrimento isso trazia, não é? Quanto mais bens as pessoas tinham, mais orgulhosas se tornavam, mais egoístas se tornavam, justamente à custa, muito provavelmente, o seu pai
A gente não tem muitas fontes e documentos sobre a pessoa de Pedro Bernardone, mas há suspeitas hoje que talvez o Pedro Bernardone vivesse também da usura, emprestando dinheiro e ganhando altos juros. Então, Francisco, ele percebe, não é esse o mundo, não é essa sociedade que nós queremos, não é esse o mundo que eu quero. Inclusive, ele é muito duro em relação, por exemplo, ao dinheiro. Ele chama o dinheiro de esterco do demônio, não é? E os seus frades têm um pouco de dificuldade no começo, aí um frade encontra lá um saquinho cheio de moedas, né? E ele quer pegar o saquinho, o Francisco diz, não pega, isso aí é o esterco do demônio. Aí o frade, poxa, mas nós precisamos de dinheiro para os nossos doentes, para comprar um pouquinho de pão. Aí ele vai buscar, ele vai pegar o saquinho. Quando ele pega o saquinho, tem uma serpente lá dentro. Quer dizer, se não é vero, é bem trovato, mas mostra que não era. E qual é o modo de subsistência? Vamos viver pedindo. O modo básico de subsistência dos frades menores é o trabalho. Esse é o essencial, não é a esmola. Nós somos chamados de frades mendicantes, viver da mendicância, mas não é a mendicância de pedir esmola de porta em porta. Francisco coloca nos seus escritos, na regra, os frades trabalhem. E ele diz no testamento, e eu trabalhava, e quero que os frades trabalhem com as próprias mãos. Então, o primeiro modo de subsistência é o trabalho, um trabalho simples, não é? Trabalho honesto. Inclusive, ele cita que os frades podem ter o necessário para o trabalho. Ou seja, o ter não é um problema tão sério. Você pode ter o necessário para você realizar o trabalho, não é? Mas ele era contra os animais. Por exemplo, por que Francisco não gostava de formigas? Não sei se vocês sabem disso. Porque a formiga acumula, né? Ela acumula. Ela vai juntando, se você abrir um formigueiro, está cheio de comida lá dentro. Aquele mofo é toda a comida da formiga, não é? Então, e por exemplo, o irmão Mosca. Quem é o irmão Mosca na ordem dos frades menores, que Francisco cita? É o frade que não trabalha, que vive às custas do trabalho do outro. Que nem a mosca que fica aqui, vem ali, vai lá, e não produz nada. O frade tem que trabalhar. Então, essa simplicidade do não ter, essa vida humilde e simples que Francisco prega, é uma via hoje também. Nós vivemos, como eu falei, numa sociedade que vai exigindo sempre que a gente tenha, que a gente acumule roupa, calçados e tênis e dinheiro no banco e uma segurança social importante para a velhice, sem dúvida, não é? Algumas, como eu disse, não que a gente vá jogar tudo para cima e não é por aí, precisamos de remédio. Depois dos 30, a gente precisa tomar remédio para cuidar da saúde, precisa de fazer os exames médicos. Francisco e os seus frades se organizavam como fraternidade. Então, esse é o caminho. Eles se cuidavam, não é? Francisco, ele chega ao exagero, claro, de jejuns, né? de um hábito só, porque ele quer dar o exemplo. Mas no seu exemplo, a gente tem, assim, a essência de que da ideia de que é possível viver bem, sermos felizes como irmãos, nos ajudando, partilhando. Nada é absolutamente meu. Do meu serviço, daquilo que eu ganho, eu trago para a fraternidade e o outro traz um pouquinho também. O outro não conseguiu muita coisa, tá bom, mas vamos ter comida na mesa, não vai faltar o pão se nós trabalharmos.